Olá, meu irmão, meu amigo, meu conhecido, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo. Estou falando sobre o livro da razão durante esses dias e aqui eu quero fazer uma recapitulação sobre o livro da razão. Vamos ler aqui diretamente na apostila, tá bom? Então, o livro da razão é o registro no livro do céu. Toda tentativa de tirar vantagem, ignorância, fraqueza ou infortúnio de outrem é registrado como fraude no livro da razão, do céu. Neste livro estão registrados os pecados não consumados, ou seja, os pecados de pensamentos impuros, enquanto que no livro da iniquidade estão registrados os consumados. O principal objetivo do registro dos pecados dos pensamentos é para mostrar que no tribunal divino nem os nossos pensamentos escapam e que somos responsáveis, olha aqui, por eles perante Deus. Mensagem aos jovens, páginas 75 e 76. Vejamos a seguir um exemplo mencionado por Jesus. Aí Jesus mencionou aqui um exemplo que está lá em 2 Samuel 11:2, onde foi o caso de adultério por pensamento de Davi, tá ok? E para hoje, rapidamente aqui nessa partilha, olha o que está escrito aqui. A lei de Jeová e as emoções e pensamentos pecaminosos. Olha o que está escrito em Vida de Jesus, página 55. Cristo engrandeceu a lei, demonstrando o maravilhoso significado de cada um de seus preceitos. Mostrou que a obediência não consiste apenas de atos externos que podem ser vistos pelos homens, mas envolve também os pensamentos que podem ser sondados por Deus. Olha esse tópico. A mente deve ser controlada. Meu irmão e minha irmã, você sabia que você tem que controlar a mente? E quais são os meios que Deus nos deu para controlar a nossa mente, a nossa imaginação, os nossos pensamentos? É a razão. Então, nós precisamos da razão. A mente deve ser controlada, como? Através da razão e do juízo. O que Satanás faz para controlar a nossa mente? A primeira coisa, domina o nosso apetite. Depois domina nossos sentimentos. E depois domina as nossas paixões. Pronto. Somos como um animalzinho nas mãos de Satanás. O que Deus quer que nós vençamos? O apetite, a presunção e a falsa adoração, para que não venhamos cair nas armadilhas de Satanás. Lembrando que Jesus é o nosso bom pastor. Olha o que está escrito aqui, no primeiro ponto. A lei de Jeová toma conhecimento não só das ações exteriores, mas dos pensamentos e intentos, as intenções, dos desejos e emoções do coração. Não podem fazer isso as leis humanas, só podem tratar das ações exteriores. Mente, caráter e personalidade, volume 2, página 397. Deus instituiu justamente a lei do Estado para se opor às más ações humanas. Porém, a lei moral de Deus se opõe aos maus pensamentos, ok? Quem pode julgar os pensamentos? Apenas Deus. Quem pode julgar as ações nesse exato momento? A lei do Estado. Continuemos aqui. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emergem da alma, mas não encontram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião, e não vontade. E essas emoções serão tomadas em conta no dia que Deus há de trazer o juízo a toda obra, esse dia inexorável. Mensagens. Agora eu esqueci aqui qual que é esse livro. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 217. Glória a Deus. Continuando, ele vê tudo. Não há um pensamento ou motivo no coração com que Deus não esteja familiarizado. Ele vê tudo com tanta clareza como se estivesse registrado em caracteres vivos e pesa os motivos e as ações individuais. Testemunhos para Ministros, página 438. Quero finalizar aqui com os registros dos pensamentos. O registro de nossos pensamentos, os que diferem de nós na fé e na doutrina, devem ser tratados bondosamente.
Aqueles que têm outro pensamento, que têm outra, como que eu posso explicar mais claramente? Que são de outra igreja, de outra denominação. São a propriedade de Cristo e teremos de encontrar-nos com eles no grande dia do ajuste final. Opa, como é que é? Pessoas de outra igreja, nós vamos se encontrar com eles? Sim, porque mediante a luz que eles tiveram, eles vão ser julgados, ok? Teremos de enfrentar uns aos outros no juízo e contemplar o registro de nossos o registro de nossos pensamentos, palavras e ações, não como nós os encaramos, mas como eram na verdade. Deus nos prescreveu o dever de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Aí está nesse livro escrito em inglês, Deus Instructor, 9 de dezembro de 1897, e Evangelismo 638. Ainda dá tempo de falar sobre esse ponto? Sim, vou fechar nesse contexto aqui. Graus de pecados. Lá em Mente, Caráter e Personalidade, página 452, está escrito o seguinte, meu irmão. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há a seus olhos, como as dos homens, graduações de culpa. Nós já vimos referente ao livro de registro, o livro da iniquidade, que existe o cabeçalho, um pecado capital e tem os pecados menores. Então, isso para quem acompanha o canal, não há novidade nessa informação. Olha que interessante, Deus não considera de igual magnitude todos os pecados. Há graus de culpa em sua avaliação. Testemunhos Seletos, volume 2, página 256. Mas por insignificante que este ou aquele erro no seu procedimento possa parecer aos olhos dos homens, pecado algum é pequeno à vista de Deus. Os pecados que o homem está disposto a considerar pequenos podem ser os mesmos que Deus tem como grandes crimes. Testemunhos Seletos, volume 2, página 256. Olha essa parte aqui, meu irmão. Deus avalia todas as coisas como são na realidade. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, 452. O ébrio é desprezado e disse-lhe que seu pecado o excluirá do céu. Ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não reprovados. No entanto, estes são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência do seu caráter. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 452. Olha que interessante, meus irmãos. Quando nós analisamos o Salmo 32, verso 1 e 2, no original hebraico, ao usarem 3 traduções diferentes em português para obter uma visão mais ampla da graduação de pecados e seus significados à luz do santuário celestial e do testemunho do Espírito de profecia, olha que interessante. O primeiro ponto. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Então, isso está onde? Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Salmo 32, verso 2. Olha o significado em hebraico, meu irmão. A iniquidade perdoada significa pechá, significa pecado de rebelião. Pecado coberto é o chatá, significa erro, pecado não voluntário, não premeditado, aquele pecado por ignorância, por condição. É esse que Jesus morreu na cruz do Calvário, tá ok? Iniquidade não atribuída, avon, significa condição pecaminosa, ok? Aqui que nós temos. Está em Romanos 5, 12, 14, 16, 17, Romanos 3, 9 e 19. Espírito em que não há dolo, pecado doloso, rimiá, significa engano, desejo maligno, pecado acariciado, pecado contra o Espírito Santo. E aqui eu encerro. O que é pecar contra o Espírito Santo? É você saber de tudo isso, ter todas as informações e ainda assim, teimosamente, escolher pelo pecado. Quero concluir esse vídeo fazendo essa breve oração para que possamos entender que no livro da razão não se escapa nada, meu irmão. E é muito importante entendermos que o pecado de rebelião é tido como feitiçaria. Então vamos orar. Senhor meu Pai, digno de toda honra, toda glória, nos permita mais uma vez, por essa manhã, começarmos o dia estudando a Tua Palavra, estudando o Espírito de Profecia e compreendendo os significados profundos. E que o Senhor nos ajude a colocar em prática, a entender esses pontos e colocar
em prática cada um deles, para que não venhamos ser acometidos de algum pecado mais grave, Senhor Jesus. Nos proteja mais uma vez nesse início de ano e nos fortaleça nos teus caminhos. E isso eu peço e agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e possamos crescer para exaltar e glorificar o nome de Deus através do estudo do livro do juízo. Deus abençoe a todos.